Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez para a nossa terceira aula de valores, onde nós vamos falar sobre a verdade e a mentira. Vamos ver se verdade e mentira é a mesma coisa, se são opostas, se são... Enfim, bora lá? Primeira coisa que nós vamos fazer, nossa correção. Nós tivemos uma aula de valores já está com um bom tempo, mas por que nós estamos retomando agora? Porque nós vamos ter a nossa atividade avaliativa, né? Então nós vamos fazer uma mini revisão de tudo que nós já vimos e vamos dar mais um assunto. Então você vai pegar seu livro de valores, o de mãos dadas, vai abrir lá na página 42, onde foi nossa última atividade, para a gente poder fazer a correção. E aí o nosso conteúdo vai ser a verdade e a mentira, lá da página 45 do livro de valores, de mãos dadas. E nossa atividade, vocês vão responder a 44, a 47 até a 49, tá bom? Vamos relembrar o que nós já estudamos. O que é propaganda? Lembra que nós falamos? Os nossos dois assuntos, antes desse que a tia vai falar, nós falamos sobre a propaganda e falamos sobre o que mais? Que nem tudo que reluz é ouro. Só que a tia voltou com a propaganda porque antecede a atividade, tá bom? Então, bora lá. Propaganda. E aí, o que é a propaganda, gente? Olha só, a tia trouxe um conceito aqui, mas ele é bem abrangente, tá bom? Olha só o que diz aqui, ó. Que ela é a divulgação das melhores qualidades de algo ou alguém. A propaganda é o que vende o produto. Ou seja, uma boa propaganda faz com que algo ou venda ou preste um serviço, né? Porque nem tudo é só vender. É uma prestação de serviço também. É aquilo ali que é meu e que eu tô vendendo o meu quê? Como é que eu posso dizer? A minha função, né? No caso aqui, a tia, como professora, eu não estou vendendo nada. Eu estou prestando o meu serviço à escola, não é isso? Eu não estou vendendo para vocês, mas eu estou prestando um serviço. E aí, o que é que ele diz? Que é a divulgação das melhores qualidades de algo ou de alguém, porque ninguém vai anunciar algo que não é bom, ou que pelo menos, não é nem que não seja bom, ou que pelo menos não seja uma propaganda maravilhosa a ponto de que as pessoas possam realmente comprar, porque a propaganda é para isso, ou para vender, ou para prestar algum serviço. E aí se você coloca só as coisas ruins, será que alguém vai comprar ou será que alguém vai lhe contratar? Claro que não, né? E aí o que ele diz mais, ó? Quando a propaganda ela pode ser prejudicial, gente, e aí? Será que todas as propagandas elas são boas, vêm para o bem? Eu particularmente acredito que não. Essas propagandas elas podem ser prejudiciais a partir do momento que você vira um consumista. Porque o que é esse consumismo? É aquilo que eu compro mais do que eu realmente preciso. É aquela pessoa que não pode ver uma propaganda de um produto que quer comprar, quer entrar na moda, não é isso? Então, ó, a propaganda ela se torna prejudicial quando eu me torno um consumidor compulsivo, aquele que não pode ver nada que já sai comprando. Às vezes eu nem preciso daquilo ali, mas eu vou comprar porque a propaganda está fazendo uma ótima propaganda, eu acredito que aquilo ali, o que aconteceu na propaganda vai acontecer comigo, não é assim que às vezes as pessoas fazem? Isso é consumismo. Consumir o que você não necessita. Ah, tia, então quer dizer que o que passar na propaganda eu não posso comprar? Você até pode. A questão aqui, gente, de se tornar prejudicial em relação ao consumismo é justamente isso, quando você não tem essa necessidade, mas você tem aquele vício, você precisa daquilo ali. Então, isso se torna um consumismo, isso se torna uma propaganda prejudicial na sua vida. E aí nós temos nossa atividade lá na página 42. Acompanhe a leitura, tá bom? Vamos refletir. Pensando nas propagandas, responda. Você vai colocar sim, não ou às vezes. Gente, aqui também é pessoal de vocês, mas a tia quis responder para você ver mais ou menos o que a tia pensa. Vamos ver se bate com o que você pensa? Olha só, você costuma ver propagandas? Eu acredito que nem que você não assista sempre, mas a gente em algum momento da nossa vida, sim, nós vimos propaganda, né? Você acha as propagandas bonitas? Eu particularmente, às vezes acho. Não é toda propaganda que eu acho bonita. Você pode dizer aí se sim ou não, ou às vezes. Não necessariamente precisa estar igual da tia, tá bom? O que ele pergunta? Você acha ela também engraçadas? Nem sempre uma propaganda ela é engraçada, às vezes ela está só informando um produto, fazendo a propaganda de alguma coisa ou de alguém, e nem toda vez tem essa questão, essa parte da comédia, né?
E você fica com vontade de ter tudo que as propagandas anunciam? E aí, tudo que você vê na televisão, você tem vontade? Eu, a tia, não. Eu não tenho esse consumismo, né? Eu procuro ter só o que eu realmente preciso. Não ter o algo a mais. Você sabe dizer não quando é preciso? A tia, sim. Eu consigo sim dizer não. Porque tem pessoas que não conseguem. Tudo que oferecem, compram. Quando ele fala de propaganda aqui, gente, não necessariamente precisa ser a propaganda que passa na televisão, não. Pode ser um outdoor, pode ser aquela pessoa que foi bater lá no portão da sua casa e fazer a propaganda de um produto, dizer o que tem de bom. E às vezes você não consegue dizer não para aquilo. Principalmente quando as pessoas vão lhe oferecer. Eu, particularmente, eu consigo. Se é algo que eu não preciso, se é algo que eu vejo que eu não tenho necessidade daquilo ali, eu não vou fazer só para agradar os outros, porque é minha amiga, meu amigo, enfim, vou agradar, então eu vou comprar. Não. Se eu não estou precisando, eu peço assim, ó, desculpa, dessa vez eu não vou querer esse produto. Vamos deixar para uma próxima, quem sabe? Então, eu particularmente sei sim dizer não para algumas coisas, né? Quando é preciso. Ainda na página 42 ele diz assim, leia, reflita e complete as frases com as palavras que estão no catavento. Que palavras são essas, ó? Brinquedo, vento, propaganda e jeito. Você ia ver onde ia caber cada uma daquelas palavras lá. Vamos lá? O catavento gira conforme sopra quem, gente? Qual daqueles nomes aí caberia aqui? Conforme o vento. Muito bem. O consumista compra conforme anuncia o quê? A propaganda. O catavento é apenas o quê? Um brinquedo divertido. E por último, o consumismo é o quê? É um jeito errado de gastar o dinheiro. Gente, é um dinheiro tão suado, né? Principalmente do papai e da mamãe, que vocês ainda não trabalham. E aí, geralmente, quando a criança, tudo que ela vê, ela quer comprar. Mas ela tem que ver que é um dinheiro que a gente não anda achando. A gente trabalha para ter. É tão suado, não é isso? Então, a gente tem que dar esse valor, né? Comprar realmente o que é necessário, o que é importante. Lá na página 43 diz assim, ó, circule nas frases o que você acha mais importante. Eu acredito que a minha opinião vai bater com a de vocês. Bora lá? Olha só, o que você acha mais importante? Os presentes ou as pessoas que nos dão o presente? E aí, pra você? Aqui eu vou dizer o que é pra mim, o que é mais importante. Pra mim, o mais importante são as pessoas que nos dão esses presentes. Pra mim. Se você botou de cima, tia, tá errado? Não, é a sua opinião. O que é mais importante? Um presente ou um abraço carinhoso? Pra tia, o mais importante é um abraço carinhoso. E pra você? O que é mais importante? Um amigo ou um monte de brinquedo? Pra mim é mais importante um amigo. Mas se você acha que pra você o mais importante é um monte de brinquedo, você também pode circular, não tem problema. Vamos pensar. Para o que você diria sim e para o que você diria não? Olha só, ao esforço, você diria sim ou não? O que é esforço, gente? É algo que você faz ou por você mesmo ou por alguém. Né? Às vezes a pessoa lhe pede um favor e aí você está muito ocupada, mas eu vou fazer um esforço para conseguir fazer o que você está me pedindo. E aí? Eu diria sim. Eu diria sim ao esforço. E a preguiça, gente? Eu diria não. Ao consumismo, a pessoa que consome muito, eu diria não. A generosidade, sim. Ao egoísmo, eu diria não. A partilha, dividir as coisas, eu diria sim. A bondade, sim também. E ao desperdício, eu diria não. Se você colocou assim, tia, eu posso ter feito diferente? Pode. Aqui é o que você diria sim e o que você diria não. Aqui são as minhas respostas. Se bateu com a de você, legal. Se não, você pode deixar do jeito que você colocou, não tem problema. Próxima. Na página 43 ainda. Observe a tirinha, reflita, depois converse com o professor e com os colegas. Olha só o que diz a tirinha. Estou pronto para sair de férias. Você está pronto, Garfield? Ele sim. Observe que ele leva uma mala, o Garfield leva o que ele acha de importante, que no caso é a geladeira, onde tem as comidas dele, né? Aí ele pergunta, qual a diferença entre o comportamento de Garfield e do filósofo Diógenes? Vamos relembrar quem era o filósofo Diógenes?
ele deu tudo que era dele porque ele achava que não precisava daquilo ali para sobreviver. Ele só ficou com o quê? Com uma caneca para beber água, não foi? Lembra? E aí quando ele viu uma criancinha lá, ó, no lago, né, ou no rio, enfim, tomando água, pegando com a mão, ele viu que nem da caneca não precisava mais. Mas só que o Garfield, aconteceu isso também? Ele quer saber o quê? A diferença. O que tem de diferente nos dois? Olha só, para o Diógenes, os bens materiais não eram importantes. Já para o Garfield, era muito importante, principalmente a comida. Tanto é que ele levou o quê? A geladeira, não é isso? Então a diferença dos dois é isso. Para o Diógenes, o bem material não era importante, já para o Garfield, sim, muito importante. E aí nós vamos falar sobre mentira e verdade, tá bom? Olha o que essa tirinha fala, nos fala. E aí, Estopa, alguma promessa de ano novo? Ele diz aí, ó, claro. Parar de comer chocolate, começar regime todos os dias, caminhar todos os dias. Aí ele diz assim, legal. E depois aí ele pensa assim, ó, e mentir menos. Por que será que ele fala isso? Aliás, ele fala não, ele pensa, ó, o balãozinho de pensamento. Ele pensa assim, e mentir menos. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui que ele estava falando, ele não ia praticar, né? Então, ele estava o quê? Mentindo pro colega, não é isso? Olha só, a tia botou essa tirinha só pra gente começar a introduzir sobre o assunto. Aí ele pergunta assim, ó, mentira e verdade são a mesma coisa? Ou seja, as palavras são palavras com significados semelhantes? E aí, gente, será que são iguais mentira e verdade? Claro que não, né? Mentira e verdade são palavras opostas, assim como dia e noite, claro e escuro, manhã, tarde, deixa eu ver o que mais. Branco e preto, não é isso? Então, olha só, são coisas opostas. Rico e pobre, não é isso? Coisas opostas que não são iguais. Então, a mentira e a verdade são totalmente opostas. Mentir é legal? Não, não é legal. Verdade é legal? Sim, a gente costuma dizer que a verdade, por mais que doa, é melhor você saber a verdade do que você mentir. Não é isso? Ah, tia, mas às vezes eu quebro alguma coisa e escondo porque senão a mamãe vai brigar. Geralmente, às vezes a criança, não é nem que ela inventa a mentira, às vezes ela esconde alguma coisa porque ela tem medo dessa repreensão do papai e da mamãe. E o que eu posso fazer para que você, criança, possa me contar a verdade? Eu tenho que ganhar sua confiança. Eu tenho que mostrar para você que, embora você vá me falar uma verdade, ou embora você vai falar algo que você fez, eu não vou brigar com você. Eu vou lhe dizer o quê? Ó, não foi correto, mas tudo bem, da próxima vez você não faça isso. Por quê? Porque se toda vez a mãe, o pai ou alguém lhe repreender, realmente você vai ficar com medo de falar as coisas, né? Às vezes você quebra uma coisa, quer esconder, a mãe até pergunta, ó, quem quebrou isso aqui? Aí você diz logo, não fui eu. Isso aí é mentira, porque às vezes foi você. Mas aí você tem medo o quê? Da reação da mãe. Então, para isso nós temos que ter o quê? A confiança. Então, verdade é sempre melhor do que a mentira. Em qualquer caso, viu, gente? Não vamos mentir. Aí o que ele diz aqui, ó? Por que é tão importante falar a verdade? Justamente para isso, para ter a confiança. Se eu só minto, eu fico mentindo o tempo todo. No dia que eu falo a verdade, ninguém vai acreditar. E tem pessoas que não nos conhecem e juram que você está falando a verdade, porque o que você está falando ali não é uma coisa absurda. Então ela acredita. Aí quem lhe conhece sabe que você está mentindo. Aí você continua mentindo e continua mentindo. Vai chegar um momento que você vai falar a verdade e as pessoas não vão acreditar em você. Aqui eu vou contar uma historinha que vai falar sobre isso, de uma criança que mentia muito e quando ela contou a verdade, ninguém acreditou. Então é por isso que é tão importante falar a verdade, para a gente ter essa confiança. Porque se a pessoa não ter essa confiança em você, ela não vai acreditar em você. E aí nós vamos para uma historinha que se chama Conto da Mentira. Bora ver do que se trata, ó. Todo dia o Felipe inventava uma mentira. Olha o que ele dizia. Mãe, a vovó tá ligando, tá lá no telefone. A mãe largava a louça na pia, corria até a sala. Encontrava o telefone mudo, ou seja, não tinha ninguém lá, né? Ele estava mentindo. O garoto havia inventado, ó, a morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua,
A mãe tentava assustá-lo. Olha o que a mãe dizia, ó. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Lembra da historinha do Pinóquio, em que o nariz cresce? A gente sabe que aquilo ali realmente não é verdadeiro, mas é uma forma de mostrar que a criança mentia, o nariz crescia. Ali era uma forma de ver a mentira da criança. Aí a mãe fez essa comparação. Aí o que o menino fazia? Ele ria na cara da mãe dele. Por quê? Olha o que ele dizia. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, olha só o que aconteceu. Então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistiu um programa de TV. A apresentadora ligou para o número de telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado, olha só. E o prêmio era o quê? Uma bicicleta. Aí ele corre para a mãe e diz assim, é verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Olha só, ele implorando para a mãe dele, dizendo que ali era verdade. A mãe já estava cansada das mentiras dele, não estava? Então a mãe não acreditou. Olha só, a mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Qual o resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir as suas mentiras. Olha o que precisou acontecer para que o Felipe começasse a reduzir essas mentiras. Ele perdeu um prêmio, que era verdade, mas como ele mentia tanto, a mãe não acreditou. Até que um dia ele deixou de contá-las. Ele já não falava mais mentiras. Bem, Felipe cresceu, tornou-se o quê? Escritor, voltou a criar histórias. Só que dessa vez sem culpa e sem medo, porque ele estava apenas inventando, porque ele era um escritor. Já não era mais uma questão de ele estar mentindo para as pessoas, ele estava criando histórias. No momento, está escrevendo um conto. Qual é o conto? A história do menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Esse texto é de Rogério Augusto. Olha só, ele acabou escrevendo sobre a própria história dele, né? De alguém que mentia muito, enfim, ia ganhar um prêmio e acabou não ganhando porque a pessoa não acreditou que fosse realmente verdade. E aí nós vamos para a nossa interpretação da história, baseado no que nós falamos, né? Que não foi nada legal da parte do Felipe, esse tanto de mentira que ele contava. Do que se trata a história? Do que está falando? Fala sobre a mentira. O quão é ruim mentir, não é isso? Ali foi um exemplo bem clássico de o quanto mentir pode prejudicar. Quais as mentiras o garoto conta? Olha só, ele diz assim, mãe, a vovó está lá no telefone. Essa é uma das mentiras. Ele fala sobre a morte do cachorro. Muito bem. O que mais? Que ele tirava 10 em matemática. Outra mentira. Olha o quanto de mentira essa criança não contava. Por último, ele dizia o quê? Que fazia gol de cabeça em campeonato de rua. Outra mentira. E o que o pai dele, do Felipe, sempre falava para ele? E aí? Ele dizia o quê? Que ia chegar um dia que ele contaria uma verdade e ninguém acreditaria nele. Será que esse dia chegou? Sim, chegou. E aí foi justamente essa questão do prêmio que ele não ganhou, porque ele foi dizer para a mãe e a mãe não acreditou. E o que foi que fez ele parar de mentir? Ele perdeu o quê? O prêmio de uma bicicleta, pois a mãe não acreditou nele. Olha que chato, tá vendo onde é que a mentira não levou ele? Perdendo o prêmio, que ele tanto queria a bicicleta, né? Felipe aprendeu a lição, eu estou afirmando, ele realmente aprendeu a lição, não aprendeu? Ele cresceu e no que ele se transformou? Ele se transformou em um escritor. Ele começou a escrever e aí uma das primeiras histórias dele foi o quê? O conto dele, não é isso? Então olha só, gente, a tia falou tudo isso aí justamente para você ter uma noção do quanto é ruim mentir. Trouxe exemplos para você ver, né? Aí tem a página do livro, lá tem uma outra história que vai falar sobre mentira e verdade. E aí você vai responder, ó, 44, da 47 a 48, do livro de valores de mãos dadas, tá bom? Então, ó,
Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!